nem passarinho. Mais algum? Não? Então, vamos chamar hoje. Hoje quem vai trazer a palavra para nós, quem será usado pelo Espírito Santo hoje será o Saulo. Espera aí. Aê. Saulo. Saulito. Dinossauro. Ele era muito mais legal quando o user dele do Instagram era Dinossauro. Agora ele está mais culto. Paz, galera. Vocês estão bem? Paz, pessoal. Se movimentem, abram a boca. Paz. Amém, glória a Deus. Pessoal, eu tenho algo para dizer em minha defesa. No meu Instagram antes eu coloquei dinossauro. Dinossauro, mano. Quando eu tava no prézinho, assim, a criançaiada não conseguia falar o R, né? E daí quando ia falar... Não conseguia falar o R não conseguia falar o L. E daí quando ia falar Saulo, me chamavam de Sauro. E daí Sauro, tipo dinossauro, daí acabavam me chamando muito de dinossauro quando eu era criança. Mas é porque tipo, Sauro é muito semelhante, é só colocar o dino na frente que vira dinossauro. E daí no ensino médio, uma vez me deram esse apelido de dinossauro. E daí eu falei, da hora, coloquei lá na bio do Instagram. Mas daí depois eu entrei na faculdade, né, daí, as coisas de meninos ficaram para trás, igual o Paulo fala na Bíblia. E daí, eu tive que mudar. Na real, não foi nem eu que mudei, quem mudou foi a Rebeca. Ela que mudou meu arroba. Ah. Mas boa, galera. Mano, compartilhar algo com vocês. Eu fiz o esboço aqui da pregação e com as demandas da faculdade, eu estou ficando tipo, muito na neurose, assim, com normas ABNT. Alguém aqui já ouviu falar de ABNT? Quem não ouviu, provavelmente vocês vão ver. Principalmente se vocês forem fazer ETEC. Meu, todo trabalho que vocês forem fazer tem que estar de acordo com a norma. A norma ABNT é só é algo normalizador, assim, de deixar tipo parágrafo, a margem na página, título, sumário, essas coisas. E daí, mano, eu tô fissuradaço, tanto que, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um sumário aqui, ó, dos itens que vão ser comentados hoje. E tá tudo divididinho assim com um parágrafo, bonitinho, né? Mas enfim, não vai fugir muito do convencional, vai ser uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E eu tenho... Oi? Tem? É o sumário. Sumário, índice, sinônimo. Mas enfim, vou começar contando uma historinha e vou introduzindo o tema. Na faculdade, né, quinta-feira, eu tenho uma matéria chamada Informática Aplicada ao Ensino. Eu creio que a maioria daqui da galera sabe, eu curso matemática na UFSCar, matemática para dar aula, sim, faço matemática para ser professor de matemática. E daí de quinta-feira eu tenho uma matéria nesse semestre chamada Informática Aplicada ao Ensino. Qual que é o lance dessa matéria? A gente tem aula com um professor e esse professor ele chega na sala, ele passa para a gente um tema. Por exemplo, na primeira aula que a gente teve, o tema foi sobre calculadora. E como é informática aplicada ao ensino, a gente está pegando alguns temas assim dos mais variados, que às vezes a gente pode trabalhar dentro do currículo da escola, né? Desde o Fund 1 até o ensino médio. E a gente tem que propor um plano de aula baseado naquele tema. Então, como foi calculadora primeiro, a gente propôs um plano de aula baseado com o uso de calculadora, né? Para enfatizar as operações iniciais ali, ou potenciação, essas coisas aí que vocês estão vendo na escola. Se não viram, vão ver ainda. E daí, inclusive, eu tenho que entregar um agora quinta-feira. Comecei a fazer? Não, mas vou começar segunda, se Deus quiser. Pô, não tive tempo, né, para fazer, vida de universitária corrida. E no último, então, né, que foi sobre calculadora, teve uma dupla lá, que a gente é dividido em duplas, deve ter uns 8 alunos dentro da sala de aula ali, cursando essa matéria. Uma das duplas fizeram um bingo matemático. Então era uma cartelinha de bingo, e daí tinha várias perguntas assim, matemáticas, tipo, sei lá, pensa num número, soma 30, divide por 2 e piriri pororó, daí você vai chegar num número, se na sua cartela tiver, você risca ali, e daí quem completar a cartela primeiro faz bingo. E daí uma pergunta para vocês, qual o número que deitado fica para sempre? Boa, 8, que é o símbolo do infinito. Era para ser uma piada, mas vocês não riram, então não funcionou. Pô, foi tão engraçado quando fizeram essa pergunta na sala de aula, mano.
Mas enfim. Então, começando a introdução, o número que deitado fica para sempre é o 8, que simboliza o infinito. Hoje, o tema da pregação é vida eterna. Eu não vou falar de vida eterna a respeito de batismo ou algo do tipo, eu vou falar de vida eterna, o que é vida eterna e o que a Bíblia diz sobre vida eterna. Mas enfim, a gente bem sabe, a gente já falou disso em algum Conectados, não sei se foi nesse ano ou no ano passado, que Deus, ele coloca um anseio pela eternidade no coração do homem. Isso está escrito em Eclesiastes 3:11, e ele fala bem assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Falam comigo, eternidade. Boa. Então há no nosso coração, um desejo pela eternidade. Contudo, entretanto, porém e todavia, Deus, ele nos permite, ele respeita o nosso livre-arbítrio para que a gente deseje, para que a gente supra esse vazio de eternidade que a gente sente nas mais variadas fontes. Ele vai permitir que você, se você quiser beber para suprir seu vazio, ele vai permitir que você beba, não vai ser da vontade dele, você não vai estar agradando ele, mas ele vai permitir que você faça isso, porque ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Eu estou lendo um livro do C.S. Lewis, e eu lembro que quando o Adriel estava lendo esse livro, ele direto na ITEC, quando a gente estudava, porque ele leu, foi mocota já esse livro, ele recomendou para eu ler, agora eu estou lendo tipo agora. Quando ele leu esse livro, ele várias vezes trazia temática sobre o livro nas células da ITEC, era bem legal. O livro que eu estou lendo é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. O título ele é bem, sabe, impactante, assim, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Pô, o que quer dizer isso? Ele faz toda uma obra ficcional, C.S. Lewis, que aparentemente expressa muito bem a dinâmica do mundo espiritual demoníaco, onde um diabo do título, ele é um personagem dentro desse livro, cujo nome é Maldanado. Então, o diabo do título é o Maldanado, e quem seria o aprendiz é um outro demônio, cujo nome é Vermelindo. Esse livro é dividido em cartas, e na carta 8, o Maldanado ele vai dizer bem assim para o Vermelindo. E daí, quando ele fala inimigo, lembra que é um demônio falando. Então, o inimigo do demônio, no caso, ele está se remetendo a Deus. Ele diz bem assim, o inimigo não pode tentá-los para a virtude, da mesma forma que nós o tentamos para o vício. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não é tentado para fazer coisas boas. A gente não é tentado para o bem. A gente é tentado para o mal. Você quer um exemplo? Isso eu vi acontecendo aqui na igreja já um dia. Às vezes você vê seu amigo assim, e a nuca dele está exposta assim para você, ele está moscando, tá ligado? Daí vem aquela vontade assim no seu interior, sabe? Aquela vontade assim, que surge de dentro, assim, ó, parece que nasce no seu coração. Você dá um pescotapa na nuca dele, tá ligado? Tipo, vem de dentro, assim, uma vontade. E daí, às vezes, você pode até dar esse pescotapa. E daí seu amigo ele vai ficar pistola com você, mano, vai ficar bravo. E você pode muito bem justificar com aquilo que Paulo diz em Romanos. Com aquilo que Paulo diz em Romanos 7,19. Que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele acaba cometendo. Então, Paulo disse. Só que antes de dar o tapa, você não lembra da passagem, ainda no mesmo capítulo de Romanos, quando Paulo ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, que ele me liberta desse ciclo vicioso. Então, assim, nós não somos tentados para fazer o bem, nós somos tentados para fazer o mal. Só que isso é muito simples de entender, porque Deus ele quer que a gente escolha fazer o bem, Deus ele quer que a gente escolha agradar a Ele. Por isso que Deus ele não vai nos tentar a fazer isso, Ele não vai enviesar a nossa escolha, porque Ele quer que a gente escolha. Tanto que o batismo, para que a gente escolha o batismo, lógico, o Espírito Santo ele pode mover no seu coração no sentido de te convencer que você é um pecador e tudo mais, mas depois que você entende o porquê você precisa se batizar, a escolha sua é puramente humana. Você decide racionalmente vir aqui se batizar. Porque se você não decidisse racionalmente, por que você não estaria entendendo o propósito do batismo? Você não estaria entendendo por que você precisa se batizar. Então, assim, Deus ele quer que a gente escolha uma vida virtuosa, e quando a gente fala de virtude, pode ser o contrário de vício, tá? Então, quando a gente fala de um ciclo vicioso, normalmente quando a gente tem uma rotina que desgasta a gente por dentro, com maus hábitos,
Isso acaba se tornando um ciclo vicioso, no sentido de que, pô, eu acordo, fico o dia inteiro no celular, o dia inteiro no Instagram, só consumindo porcaria, vou dormir, acordo, fico o dia inteiro no celular, só consumindo porcaria no Instagram, vou dormir. Isso é um ciclo vicioso. A antítese disso, o contrário disso, seria um ciclo virtuoso, onde você tem uma rotina com bons hábitos. Esse, no caso, seria o ciclo vicioso. Bom, então agora a gente vai finalizar a introdução e vamos partir para o desenvolvimento, com algumas perguntas. Primeira delas, o que é então eternidade? E vocês estão com Bíblia aí? Quem está com Bíblia, levanta a Bíblia. Boa. Abram aí a Bíblia de vocês em João 17, do 1 ao 3. João 17, pessoal. Pode abrir sem pressa. Caso você não saiba onde fica João, é só você olhar no sumário da Bíblia, que lá ele vai dar a página para você. E com o tempo você vai pegar, e daí você vai abrir diretaço assim, João. Todo mundo abriu? Tem água aqui, vou beber água. Boa. Eu vou ler aqui na minha cola, tá? Melhor, vou ler na minha Bíblia aqui, está aberto. Então, João 17, versículo 1. Ou melhor, vou ler e depois eu oro. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Versículo 2. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor se faça presente neste lugar. Eu peço que o Senhor visite cada coração aqui agora, Pai. E torna a terra que há nesse coração uma terra boa, para que a sua palavra, quando semeada, ela possa cair em solo fértil, crescer e dar fruto, Senhor Deus. Pai, nós entendemos o momento de culto racional que nós temos que ter. Nós repreendemos, Jesus, toda falta de atenção, toda distração. Nós repreendemos o inimigo que quer roubar a semente. Nós repreendemos o inimigo que quer fazer com que nossa vida seja brecada, com que a gente pare o propósito do Senhor. Nós repreendemos tudo isso, Senhor. Tenha 100% de liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Edifica o Senhor Jesus em nós, Pai. Nos amolda a sua imagem cada vez mais, Senhor Deus. E que quando a gente saia daqui, a gente saia muito mais parecido com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então fala comigo, vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Basicamente, Jesus disse para a gente o que é vida eterna. O que é a vida eterna? Que é o conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem esse Deus verdadeiro enviou. Mas quando que a gente vai viver essa dinâmica espiritual? Quando a gente vai viver nesse mundo que é eterno? Quando a gente vai viver nessa dimensão onde está a eternidade? Talvez você possa pensar, pô, quando eu morrer, vou ter o corpo glorificado, vou viver na eternidade. Beleza, está certo. Mas, pelo que Jesus define como eternidade, que é o conhecimento do único Deus verdadeiro e dele mesmo, me parece totalmente cabível começar a viver essa dimensão aqui e agora. A gente não precisa morrer para viver na eternidade, a gente pode começar a viver um gosto dessa eternidade ainda aqui em terra. E vocês vão entender onde eu vou chegar. Porque Jesus ele não vai relacionar a vida eterna, principalmente, é lógico, com as ruas de ouro e de cristal, que é revelado em Apocalipse a João. Ele não vai relacionar principalmente com a ausência de morte, com a ausência de choro, com a ausência de dor. Ele não vai relacionar principalmente com a plenitude dos tempos. Ele vai relacionar diretamente com o conhecimento do Deus que é verdadeiro e com o conhecimento dele mesmo no caso de Jesus. E algumas das perguntas para a gente começar a desenvolver mais.
Como tem sido a vida que a gente vive? O que é viver uma vida secular? O que é viver? Como uma pessoa secular vive? Ou melhor, o que é viver uma vida cristã? Como uma pessoa cristã deve viver? Quais são os hábitos? Quais são os sonhos? O que ela deseja? Não só a pessoa cristã, mas também a pessoa que é secular. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é projeto de vida? Eu estou ligado que alguns de vocês têm aula sobre isso na escola, mas eu quero que alguém me responda. Quem que vai ser o corajoso? O que é projeto de vida? Hein? Alguém? Projeto de vida? Alguém? Ninguém? Como? Boa, planejar o futuro. Boa, faz sentido. Então, projeto de vida, a gente começa a olhar muito para o futuro. A gente para, reflete. Eu não sei como que é as aulas de projeto de vida na escola, porque... A Marina falou que é chato. Eu não tive quando eu estava cursando o fundamental, nem o médio. Eu queria ter para eu saber como é. Mas, enfim, quando a gente fala de projetos de vida, então, a gente está relacionando muito mais ao futuro, o que a gente quer ser, como que vai ser a nossa vida daqui a 10 anos, a 5 anos. Mas, normalmente, esse projeto de vida, na vida do indivíduo, não só quando adolescente ou jovem, mas na vida do indivíduo como um geral, ele nasce primeiro, nasceu, ele cresce, ele estuda. Para quem é crente, para quem é cristão, vai para o acampamento. E normalmente no acampamento ele tem uma experiência tão forte com Deus, que essa experiência forte com Deus faz com que ele, ou deveria fazer com que ele pensasse no seu futuro. Então ele pensa sobre o futuro, ele trabalha, ele começa a querer namorar, ele trabalha, estuda, namora, começa a namorar, daí ele estuda, trabalha, consegue casar. Depois do casamento, ele trabalha, consegue comprar o primeiro carro. Para os que não, isso aqui é um padrão geral, tá, gente? O Dirceu, por exemplo, ele tem um carro já e uma moto. Não tem mais? Mas, enfim, o Dirceu tem uma moto e ainda ele está namorando. Então, no caso ainda, eu tenho uma moto também, estou ainda namorando. É só um padrão geral. Depois do carro, trabalha, tem o primeiro filho. Depois, trabalha e talvez vai ter o segundo filho. Nossa, verdade, mano. Ah, não, um casamento. Eu não falei do casamento? A casa. Pô, verdade, mano. Eu precisava da casa aqui, velho. Mas então, ó, depois, antes do casamento, então, ele vai trabalhar o triplo ou o quádruplo para ele começar a conseguir a casa. Antes do casamento. Eu falei depois? Perdão. Então, daí ele casa, tem aí o carro, o filho, o segundo filho. E daí depois do segundo filho, pô, ele pensa, mano, trabalha, e ele consegue fazer a viagem dos sonhos dele. E, pô, o que seria uma viagem dos sonhos? Aqui no meu esboço, eu vou contar uma frustração para vocês. Eu marquei aqui entre parênteses para perguntar para o Fernandinho qual seria uma viagem dos sonhos dele, só que o Fernandinho não está aqui. Então, eu vou perguntar para o Adriel. Adriel, fala aí uma viagem dos sonhos. Caneida. Como? Caneida. O que é isso? Ah, Canadá. Caneida. Lugar de comer? Mas, enfim. Boa. Não, beleza, então. Vai, uma viagem dos sonhos aí, Dirceu. Para Israel? Boa. Nossa, um ótimo exemplo para se encaixar aqui na palavra. Então, beleza. A gente tem, então, todo um padrão de vida. É aquele padrão, assim, que a gente chama de default. Não sei se já ouviram falar dessa palavra. É o default. Default é só a pronúncia em inglês, tá? É o default, é o normal, é o padrão ali. E daí, quando a pessoa, ela consegue, junto com a sua esposa ou o seu esposo, e as duas crianças ali, consegue realizar essa viagem, você vai estar lá em Israel, você vai estar olhando assim para o pôr do sol, você vai pensar, pô, Deus é tão bom comigo. E daí você vai entrar em retrospecto, você vai pensar, nossa, quanta coisa eu fiz para chegar até aqui. E glória a Deus, mano, glória a Deus. Mas é só isso?
Isso é cristianismo? Porque esse padrão, ele também pode ser um padrão na vida do ímpio, ele também pode ser um padrão na vida de alguém que é secular. Daí é só a gente tirar o acampamento daqui. Porque, quando eu era do mundo, quando chegava em tempo de festa junina, eu ia para o show da Loki. Não vá para o show da Loki. Então, quando eu era do mundo, quando chegava em tempo de festa junina, eu costumava ir no show da Loki. Só que hoje eu vou para a igreja. Mas é só isso que é cristianismo? É só isso que significa ser um pequeno Cristo ou um seguidor de Cristo? Boa. Só ressaltando de novo, não vá para o show da Loki, tá? E nem o quê? E nem de trap. Então, não frequente esses lugares. Não é de Deus, não vai te fazer bem. Mas, enfim. Então, talvez o seu amigo da escola, se você pegar assim, você chama seu amigo da escola, fala aí, chega aí, mano. Você pega uma lista, um sulfite A4, você traça uma reta assim no meio do A4, você coloca seu nome aqui e o nome do seu amigo aqui, e daí você descreve assim todo o seu projeto de vida. Até, sei lá, seus 30, 40 anos. E daí você pede para o seu amigo, para ele descrever o projeto de vida dele. Até os 40 anos também. Ele vai demorar um pouco para responder? Vai. Assim como você também vai demorar um pouco para fazer todo um projeto de vida seu até os 40 anos. Só que você vai ver que tem muita semelhança. Tem coisas que vão bater. Porque é quase como se fosse um padrão de vida humano. Mas qual que é a diferença, então? Qual que é a diferença de alguém que está na igreja, tem lá seu projeto de vida, ter casa, construir família, bênção, casar? Qual que é a diferença dessa pessoa que está dentro do meio eclesiástico, que está dentro da igreja, para a galera que não está na igreja, para a galera que não tem uma religião, para a galera que não frequenta e não tem nenhuma prática assim? Fala de novo comigo, eternidade. A diferença é, então, viver em função da eternidade. A diferença é, então, viver em função de conhecer mais de Jesus, de conhecer mais de Deus. Então, não é só isso o cristianismo. O cristianismo, ele não se resume numa boa ideia, numa boa filosofia moral, para que você seja uma boa pessoa e construa uma boa vida. Não é só isso o cristianismo. Porque se a gente for bater a vida do apóstolo Paulo, com o nosso ideal de vida boa, com o nosso ideal de comodismo, mano, Paulo não teve uma vida boa aos padrões do mundo, aos padrões dos olhos humanos. Paulo, ele vivia de cadeia em cadeia, mano. E ele fala no começo das cartas que não era Roma que estava prendendo ele, não. Ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Porque tinha propósito naquilo. Então, há uma realidade que é mais profunda do que a realidade material. E o quanto dessa eternidade, que é a diferença nossa para alguém que é secular, o quanto dessa eternidade ela tem refletido no nosso projeto de vida, o quanto dessa eternidade ela tem refletido nos nossos planos, nos nossos sonhos e nos nossos propósitos. Mano, aquele que abraça a eternidade, aquele que consegue ter uma concepção do que é eternidade, do que é viver em função de conhecer a Deus, o mundo material já não faz mais sentido, o mundo material já não tira mais a paz, porque dentro desse mundo, dentro da temporalidade, dentro das limitações do tempo, a gente vai sofrer, a gente vai ter problema, a gente vai ter aflição, a gente vai ter angústia, só que aquele que contempla a realidade, aquele que sabe o que é e conhece Jesus Cristo, tudo isso já não importa mais. A dor não importa mais, porque eu entendo que a dor ela faz parte do processo, porque eu entendo que a angústia, o sofrimento, muitas vezes, as aflições elas vêm, mas elas vêm para cumprir um propósito. E o viver em função da eternidade vai me dar conhecimento para passar por isso. Porque você acha que Paulo ele não sentia dor na cadeia? Você acha que Paulo ele não sentia dor em meio à aflição? Você acha que era cômodo para Paulo ficar dias e dias num navio e depois naufragar? Não era, mano. Não era uma vida dentro de uma bolha de comodismo, conforme a gente costuma viver muito. Mas é lógico que sim, eu estou pregando aqui, a gente deve sim cuidar daquilo que a gente tem. Não é porque, sei lá, você dormiu, sua cama está bagunçada, daí sua mãe fala para você pedir, para você arrumar a cama, você fala para sua mãe, não, eu estou vivendo em função da eternidade. A bagunça da cama não me incomoda mais. Lógico que a gente deve cuidar. Mas a questão é, a nossa vida não é o meio principal para fazer essas coisas.
A nossa vida, ela não serve principalmente para cuidar dessas coisas. A nossa vida, ela serve principalmente para ter relacionamento com Deus, para conhecer mais Jesus, para viver em função da eternidade. E tudo se resume a ponto de vista. Como assim, Saulo, ponto de vista? O mundo material, ele tem um fim e um início bem definido. Deus coloca esses limites. Deus, ele não está limitado ao tempo, ele é atemporal, ele está acima do tempo. Nós somos limitados ao tempo. Pela nossa limitação do tempo, a gente consegue contemplar, lógico que não 100%, mas a gente consegue ter um lampejo, uma ideia do que é a eternidade. Porque algo que não tem fim nem começo, parece que não cabe na nossa mente. E normalmente, dependendo do seu ponto de vista, algumas coisas elas podem ser grandiosas, muito grandiosas. Como assim? Vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, e quando eu ia à festa junina, para andar nos brinquedos, mano, aquilo para mim era muito grande. Tipo, eu via os brinquedos, os kamikaze lá, os martelos assim girando, mano, aquilo lá era imenso para mim. Só que, depois de um tempo, quando eu cresci, aquilo parece que diminuiu a proporção. Mas não é como se tipo, diminuísse um pouco a proporção, diminuiu muito a proporção. Aquilo que eu via quando criança, que parecia muito grande, quando adulto, não adulto, um jovem adulto, 19 anos, vou fazer 20, dia 30, daqui 2 semanas. Mas quando adulto, parece que diminuiu. E assim também funciona em... Adriel ali, enchendo o saco. E assim também funciona em relação à eternidade. Quando nós estamos inseridos, quando nós contemplamos algo que vai além desse mundo físico, quando nós conhecemos mais de Jesus e a gente entende, lógico que não 100%, mas um pouco do que é a eternidade, nada mais importa desse mundo. Nada mais importa, mano. Porque Deus é o nosso tudo. E nada mais importa. Então, normalmente, aquele que abraça a eternidade, não perde mais tempo com as coisas que são temporais, essa pessoa, ela já não vai ter mais preocupações que tiram a paz dela. Essa pessoa, ela vai conseguir ter a paz de Cristo, que é a paz que Deus nos dá, que não é meramente uma paz humana, porque a paz humana é a ausência de guerra, mas mesmo em meio à guerra, as pessoas, elas conseguem ter paz, porque essa paz, ela não é uma paz humana, é uma paz que vem direto de Deus. Ela já não vai mais ter falta de sentido, porque a vida dela vai estar em função de algo, em função da eternidade, em função de conhecer mais de Deus. E já não vai mais haver vazio. O vazio que grita dentro do seu peito, que gritou dentro do meu peito durante muito tempo, ele já não vai mais existir, porque algo vai estar suprindo ele. E esse algo é aquele que é eterno. E esse algo é aquilo que não tem começo e nem fim. A grandeza do próprio Deus que é eterno e que vive a vida eterna pela própria vida que Ele mesmo é, ela vai nos permitir pensar sobre o quão grande é a vida eterna, conhecendo Ele. Assim, quando a gente vai pesar na balança, todo mundo no qual a gente está limitado, todo o tempo no qual a gente está limitado, a gente entende que isso aqui é um sopro, mano. Isso aqui é como se fosse um estalar de dedos. Isso aqui já não importa mais. O que importa é eu viver em função da eternidade. O que importa é o que eu estou fazendo aqui, nesses, sei lá, 80, 90, 100 anos que Deus deu para mim, que Deus me confiou. O que eu estou fazendo com esse tempo precioso que Deus me confiou, para que isso surta impactos numa vida que é eterna. O que as minhas obras, o que está exprimido nas minhas obras, qual é a relevância das minhas obras no mundo eterno? Qual é a relevância daquilo que eu faço para a eternidade? Então, quando a gente começa a pesar na balança, levando em conta na equação a grandeza de Deus, nada mais disso importa. A gente não tem mais tempo para ficar perdendo, a gente não tem tempo para ficar perdendo com coisas fúteis. A gente começa a ser intencional. E tudo se resume ao ponto de vista, porque às vezes do macro geral, a gente está focando só num ponto, e parece que a nossa dor é tão grande, mas quando a gente começa a desampliar o zoom, a gente começa a contemplar aquilo que é eterno, a gente começa a conhecer mais de Deus, e a nossa dor que era tão grande naquele zoom que a gente estava dando, ela começa a se tornar passageira, e ela já não faz mais sentido, ela já não nos breca mais, ela já não nos limita mais, porque a gente entende o propósito, a gente entende aquilo que Deus tem para a gente. Pois afinal,
Já estou encaminhando para o final. O que foi que Abraão viu quando o Senhor visitou ele? Isso está lá em Gênesis 16:1. O que foi que Moisés viu em cima do monte, que tornou ele capaz de aguentar um povo que era tão obstinado? O que foi que Isaías viu quando ele teve aquela visão e ele falou: eis-me aqui, Senhor? O que foi que Estevão, que foi o primeiro mártir, ele viu ao ponto de aguentar aquelas pedradas que estavam levando ele à morte e interceder por aqueles que estavam apedrejando ele? O que foi que esses homens de Deus viram? O que foi que Paulo viu a caminho de Damasco, que chega a um ponto dele falar em Filipenses: tudo é perda, tudo que eu conquistei até aqui é como esterco, perto do conhecimento da grandeza de Cristo Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A gente pode facilmente trocar essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus pela suprema grandeza do conhecimento da eternidade. Porque Deus é eterno, mano. E fechando já para a conclusão. Como então ter uma perspectiva disso que é eterno? Vou tentar falar disso bem rápido. Porque senão cai numa abstração danada e a gente não entende como aplicar isso em nossa vida. Eu vou te dar um exemplo bíblico de como você pode começar a viver essa concepção eterna, de como você pode conhecer mais de Deus, de como você pode não só conhecer mais de Deus, mas fazer com que esse conhecimento que você está tendo, ele que surja impacto na sua vida, que você comece a mudar, que você comece a ter metanoia, que você comece a ter mudança radical na sua mente, para viver semelhante ao que Jesus viveu aqui na terra, para viver conforme Jesus viveu. Quando Jesus estava bem perto de ser crucificado, ele começa a ter um papo com os discípulos, de que, vai chegar um momento aí que eu não vou estar mais aqui, e vocês vão ter que segurar a barra. Em Mateus 26, do 31 ao 35, ele diz bem assim, eu vou ler aqui rapidão. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Presta atenção nisso aqui. Pedro respondeu para Jesus: ainda que todos te abandonarem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E a gente conhece de Bíblia, a gente sabe que Pedro ele fez exatamente aquilo que Jesus disse que ele faria. Pedro ele negou Jesus 3 vezes. Pedro ele negou Jesus 3 vezes, logo depois de ter falado que, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonei. Presta atenção que vai fazer sentido. Então Pedro abandona Jesus, Jesus é crucificado, passam seus 3 dias, ele ressuscita. E Pedro, talvez com aquela tristeza de ter caído em si, depois de ter andado 3 anos com o seu mestre ali, e ter declarado uma coisa tão grande a respeito de si mesmo, de que nunca abandonaria o Senhor, e depois de negar ele 3 vezes, caindo em si, talvez o desânimo acometeu o coração dele, talvez o coração dele foi cheio de desânimo e cabisbaixo, decepcionado com a atitude dele, que ele voltou para a velha vida, que ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus, que ele voltou a pescar. Sendo que lá no comecinho do Evangelho, quando Jesus chamou ele já tinha uma chamada especial para a vida de Pedro: te farei pescador de homens. Mas Pedro então ele se decepciona, e depois desses 3 anos, parece que Pedro não aprendeu nada, ele volta a pescar. E daí Jesus vai buscar Pedro. E daí está escrito lá em João 21, do 15 ao 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me?
Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu amo, que eu te amo. Disse-lhe então Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe a terceira vez para Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito da terceira vez: amas-me, ô linguagem, me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta então as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos a outros, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Na nossa linguagem, a gente tem uma palavra para definir amor. Só que a gente sabe, racionalmente, que o amor com que eu amo minha mãe é diferente do amor que eu amo minha namorada, que é diferente do amor que eu amo o Adriel. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só que quando a gente vai para o grego koiné, que é o grego no qual foi escrito o Novo Testamento, há várias palavras para amor. E quando a gente analisa essa passagem aqui no grego koiné, que é o grego original no qual ela foi escrita, das duas primeiras vezes que Jesus está perguntando para Pedro se ele ama Jesus, ele está querendo dizer amor com a palavra ágape, que é o amor incondicional, que é o amor que Deus sente por nós, que é um amor que se entrega como sacrifício, se fosse necessário pela pessoa. Só que Pedro responde ele nessas duas primeiras vezes, lembrando que Jesus perguntou 3 vezes, nas duas primeiras vezes que Jesus perguntou se ele o amava com o amor ágape. E Pedro responde: eu te filéu, Senhor. Existe um outro amor no grego, que é o amor filia, que é o amor fraternal, o amor de amigo. Eu te filéu, Adriel, que é o amor de amigo. E na terceira vez, Jesus, ele desce ao padrão de Pedro ali. Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me filéu? E Pedro diz a Jesus: eu te filéu, Senhor. É como se Pedro, em retrospecto de tudo aquilo que ele viveu com Jesus, de todos os seus intentos, de toda a sua explosão que ele tinha de personalidade, ele estava dizendo para Jesus: eu não vou me enganar novamente, Senhor. Eu não vou falar que eu amo o Senhor, eu não vou falar que eu nunca te abandonaria, porque da vez que eu falei que eu te abandonaria, que eu nunca te abandonaria, eu te neguei 3 vezes. Pedro aqui, ele estava reconhecendo o quão pequeno ele era. Pedro aqui, ele estava reconhecendo o quão limitado ele era na sua força humana. E Jesus, ele diz então: quando você era mais novo, Pedro, você se cingia e andava por onde querias. Mas quando tu for mais velho, você estenderá a mão e outro vai te cingir, e outro vai te amarrar, e outro vai te levar para onde você não quer ir. E Jesus estava dizendo isso justamente para mostrar qual seria a morte de Pedro, que daí depois, por relatos históricos, a gente sabe que Pedro, ele morreu numa cruz, e ele falou: não me crucifica com a cruz normal do jeito que ela está, me coloca numa cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Há diferenças nos relatos históricos, se era um X ou de ponta cabeça. Mas enfim, como eu faço então para ter essa concepção maior do eterno? Como eu faço então para que eu consiga conhecer mais de Jesus? A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente está muito longe do padrão ideal que a Bíblia promove. A gente está muito longe do que a palavra de Deus diz que nós devemos ser. A gente está muito longe de agradar realmente 100% o coração de Deus. É reconhecendo primeiro que a gente é pecador, que a gente é vil, que a gente é sujo, que a gente carece da glória de Deus todos os dias. É reconhecendo nossa miséria, nossa pequenez, o nosso estado de pecador. É reconhecendo quão sujo que nós somos. Só que não é meramente você falar numa oração para Deus: Deus, eu sou tão pecador. É você entender no seu íntimo, que isso cause dor no seu coração. É que toda a sua concepção de vida, ela mude por conta daquilo que você entendeu. Por conta que você entendeu o quão sujo e pecador você é. Mas também não é simplesmente você parar nesse estado e nunca mais avançar, porque você acha que você não é merecedor. Porque realmente você não é merecedor. Mas é exatamente isso que é graça. É a graça de Deus
que mesmo sem você merecer, Ele te salva e Ele te dá muito mais do que aquilo que você merece. E é somente assim que a gente pode, de certa forma, viver um gosto da eternidade, ainda aqui na vida mundana, ainda aqui na nossa vida secular, ainda aqui na nossa vida terrena. Finalizando, pois a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Amém, pessoal. É isso aí. Deus abençoe.